Olá! Dando continuidade às aulas do nosso curso de instrumentação, vamos falar agora de transplante renal. Ulisses Albuquerque e nós vamos conversar sobre as indicações, o pré-transplante, cirurgia no receptor e o pós-transplante. Primeiro de tudo, um transplantado renal ele vai ficar internado no mínimo uma semana, com consultas e exames frequentes, com grande chance de reinternação e reabordagem. Vai ter o seu sistema imunológico colocado para baixo com imunossupressores, o que aumenta o risco de infecções e sepsis. Toda a morbimortalidade com várias medicações para a vida toda. Então, a primeira pergunta é, por que alguém se submeteria a tudo isso? A gente precisa entender a função dos rins. Então, os rins eles têm a função de manter o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, com a excreção das sujeiras dos catabólitos, além da função reguladora hormonal, como, por exemplo, a produção de eritropoetina, que ela vai fazer com que a medula óssea produza mais células vermelhas, mais hemácias. A renina, que vai mexer na questão da pressão arterial. E a vitamina D, ela vai ativar a vitamina D. Tudo isso, função dos rins. Então, quando o paciente está no grau de insuficiência renal, quando os rins não estão funcionando, várias coisas acontecem. Você tem toda uma desregulação do sistema imunológico, do sistema ácido básico da pessoa. Então, ele pode ter acidose, que pode levar à arritmia, pode ter desmineralização óssea, pode ter vários metabólitos em excesso no corpo, além de que anemia, hipertensão, muitas outras coisas, excesso de líquido quando não tem diurese. As principais causas de insuficiência renal seriam hipertensão, diabetes, glomerulonefrite, doenças policísticas e causas urológicas, como litíase, válvula de uretra posterior nas crianças e outras disfunções do sistema. A gente vai dar pontos para as pessoas de acordo com a função glomerular, que é esse cálculo que a gente faz, um cálculo para poder ter uma ideia da depuração da creatinina, que é um dos exames principais que a gente usa, mas que em alguns outros casos a gente faz essa conta direto com o exame urinário junto. Então, quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 15, a gente tem a insuficiência renal terminal ou dialítica. Nesse caso, a pessoa precisa ter alguma terapia renal substitutiva, que pode, as duas principais seriam a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Na hemodiálise, a pessoa fica uma manhã ou uma tarde toda, em torno de 2 a 4 horas, ligada a uma máquina, através de um acesso venoso, que pode ser um acesso tanto através de um catéter de Schiller, um catéter de diálise, como através de uma fístula confeccionada geralmente no antebraço. Outra terapia seria através de quando ele tem um catéter que é colocado dentro do peritônio, dentro da barriga, e através desse catéter é infundido um líquido e retirado, infundido e retirado. Aí geralmente toda noite é feito isso para poder, através dessa troca de líquidos, você ter a retirada do excesso de líquido da pessoa e a retirada do excesso de catabólitos. O problema é que os pacientes em diálise, não só a qualidade de vida, mas também a quantidade de vida, ele é bem menor do que no paciente transplantado. Tanto para pacientes diabéticos como não diabéticos, a sobrevida em diálise ela é menor do que a sobrevida do paciente transplantado. Então, o transplante renal ele vai me dar uma maior sobrevida, uma quantidade de vida, e uma melhor qualidade de vida. Pois apesar de eu ter que tomar remédios, apesar de eu ter que ter minhas consultas e exames rotineiros, mas eu não tenho mais a dependência da máquina, nem de diálise hemodiálise, nem de diálise peritoneal. Além de que, a quantidade de complicação ligada à insuficiência renal crônica diminui bastante. E até mesmo estudos de custo-eficiência, ou seja, aqueles estudos que vão olhar quanto que vai ser o custo total, é menor o custo total de um transplante, por mais que as drogas, as cirurgias sejam caras, do que mesmo manter esse paciente em hemodiálise. Lembrar que o transplante, na maioria das vezes, aqui no Brasil, é custeado pelo SUS. Existe transplante também pelos convênios. Na avaliação do pré-transplante, o paciente precisa ter uma avaliação multidisciplinar,
com médicos das mais diversas especialidades, além de psicólogo, enfermeira, assistente social, porque a vida do paciente vai mudar. Então, a investigação clínica, psicossocial, laboratorial, de doenças transmissíveis, neoplásicas, além de tratamento das outras doenças que o paciente pode ter, é muito importante. A gente tanto pode dialisar pode transplantar o paciente que já está na fase terminal, como aquele pré-emptivo, que é o paciente que ainda não está fazendo diálise, mas o rim mas já está digamos assim, nos seus últimos suspiros. Além de que, já no pré-transplante, eu tenho que orientar como é que vai ser a vida do paciente depois de tratado. A fonte de órgão tanto pode ser doadores falecidos, então por isso a importância da gente conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos após a morte cerebral, como também doador vivo relacionado, aqueles que são parentes, tá? De primeiro e segundo grau. E essa doação, quando é através de doador vivo, ela pode ser também feita por videolaparoscopia. Depois de retirado, o rim ele é acondicionado num saco e vai ser colocado no gelo até ele ser transplantado. A avaliação pré-operatória, quando é do doador, daquele que vai doar um rim para outra pessoa, ou seja, depois daquilo ele vai viver só com o rim. Dá para viver bem só com um rim. Então, pode doar irmão, pai, filho, primo, pode fazer a doação. Mas lembrar que o doador ele fica com o melhor rim. E se o doador tiver muito fator de risco para evoluir para insuficiência renal crônica, melhor a gente procurar um outro doador. A gente tem que fazer o estudo da anatomia e a compatibilidade sanguínea e também a prova cruzada. A cirurgia já no receptor, em quem vai receber os rins. Então, não é necessário, na grande maioria das vezes, se retirar nenhum dos rins. O rim ele é colocado na fossa ilíaca, não é lá na loja renal, lá no flanco. Então, essa retirada do rim, a nefrectomia, só mesmo quando ele tem um rim muito grande, que é geralmente naquele caso do rim policístico. Tá? Ou então quando é uma criança que também tem um rim grande, que aí precisa ser colocado na mesma loja. Se não, na imensa maioria das vezes, não é necessário fazer a retirada dos rins. A outra coisa que tem que estudar é se a bexiga, a próstata, a uretra do receptor está funcionando tudo ok. Porque se tiver uma disfunção vesical, se a causa urológica tiver sido a causa da falência dos rins nativos, pode ser que a gente coloque um rim novo e mesmo assim o rim não funcione. Então, tudo isso tem que se estudar antes. Quando recebe o rim, e esse rim vai ser preparado para ser feito o transplante, o implante, existe o primeiro passo que é a cirurgia de banco. Então, esse rim vem, toda essa gordurinha que tem aí junto do rim, é preciso ele ser limpo, individualizado bem a artéria ou as artérias e a veia ou as veias renais. Geralmente o rim ele tem uma artéria, uma veia e um ureter. Mas pode ter variação anatômica, ter mais de uma artéria, mais de uma veia, mais de um ureter. Então tudo isso tem que ser feito na cirurgia de banco, que é uma cirurgia delicada, então tem que colocar um material delicado para essa cirurgia. Às vezes é até mesmo aquela mesma caixa de se fazer uma fístula arteriovenosa, a gente deixa essa caixa na mesa do banco. A incisão para o transplante renal, geralmente essa incisão aí desenhada, que é a chamada incisão de Gibson, é a mais feita, mas às vezes também é feita incisão paramediana. Então, o primeiro passo é a dissecção dos vasos ilíacos. Tá? Então, você vê aí artéria e veia ilíaca, artéria ilíaca laçada, a veia ilíaca também já laçada, para depois ser colocado o rim. As anastomoses geralmente são feitas anastomose venosa e arterial, com veia ilíaca externa, artéria ilíaca externa. Também pode ser feito na veia e na artéria ilíaca comum, ou a depender do caso, até na aorta e cava. Mas na maioria das vezes é feita anastomose terminolateral, com artéria e veia ilíaca externa. Algumas vezes a gente solta a artéria ilíaca interna e faz uma anastomose término-terminal, como é vista na figura da direita. Depois de colocar a artéria e veia, é preciso colocar o ureter. O ureter tanto pode ser colocado no ureter
nativo, e aí a gente liga, mas aí precisa ser um rim já sem função, ou então é feito uma anastomose do ureter direto com a bexiga, que essa anastomose agregou a linte. Então você abre a bexiga, abre a muscular, depois abre um pontinho na mucosa, tá certo? Um corte bem menor na mucosa, é feita a anastomose do ureter com a mucosa, e depois é fechada a muscular da bexiga por sobre o ureter. O pós-operatório recente é igual a uma cirurgia de grande porte. Então, o paciente precisa ser monitorizado, ele precisa ser isolado. Lembrar que é um paciente que vai estar com imunossupressão, então ele não pode ficar no mesmo quarto com aqueles doentes que têm cirurgias contaminadas. É preciso fazer toda a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, tomar cuidado com necrose tubular aguda. Tem rins que demoram a funcionar, que é a função retardada do enxerto, o DGF. Alguns pacientes a gente deixa um catéter duplo J para poder proteger aquela anastomose do ureter com a bexiga, mas sempre se deixa uma sonda vesical de demora nos primeiros dias. Na maioria das vezes também feita profilaxia com antimicrobiano, muitas vezes com mais de um antimicrobiano, e a imunossupressão, a depender do caso, a depender do tempo de isquemia, a depender do histórico que aquele paciente tem, tá? A depender do painel de reatividade daquele paciente, é feita a escolha do imunossupressor adequado. Ele pode ter complicações como linfocele, como vazamento da urina daquela anastomose, pode ter isquemia, pode ter trombose arterial, trombose venosa. Então, todas essas complicações têm que ser o dente tem que ficar bem estudado e bem acompanhado. Também complicações clínicas. Lembra que é um paciente que fez uma cirurgia de grande porte, que tinha insuficiência renal. Então, tem complicações relacionadas à rejeição, complicações relacionadas à infecção, à trombose. Tudo isso você tem que ficar bem desperto com o paciente. Rim funcionou, deu tudo ok, o paciente vai de alta. Ele vai de alta com acompanhamento ambulatorial, as consultas inicialmente semanais, depois quinzenais, e aí vai espaçando as consultas até ficarem de 3 em 3 ou até de 6 em 6 meses. Tá? É feito no começo exames de imagem mais ensino, ver como é que está a função renal, ver como é que está a circulação do sangue dentro desse rim, e depois isso aí vai sendo anual ou se necessário. Com a melhora dos imunossupressores, a gente vai ter cada vez menos chances de rejeição e menos efeitos colaterais. Então o paciente ele vai estar dando tchau para a diálise e uma liberdade para viver sem estar preso à máquina, podendo até mesmo viajar ou algumas outras coisinhas a mais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de transplante e nós estamos abertos a tirar as dúvidas e mais discussões sobre o tema. Um abraço.